Olá, bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem. Bom, enquanto o nosso convidado não entra, eu vou apresentar ele para vocês. É, eu sou a Gabriela, sou fundadora aqui do projeto Arquitetas Negras, tenho feito essas lives. O nosso convidado de hoje é o Lúcio Ventania, que é um mestre bambuzeiro de Minas Gerais, pioneiro na construção de bambu aqui no Brasil. Ele dá vários cursos sobre essa técnica construtiva há mais de 30 anos. Trabalha principalmente também com a questão da emancipação econômica, social da comunidade dele, principalmente com foco nas mulheres negras. Então eu estou muito feliz de fazer essa conversa com ele. O motivo da live hoje ser cedo, cedo assim, né, gente? 10 horas da manhã, mas é de manhã, né? As outras todas têm sido à noite. É porque o Lúcio vai falar com a gente de um lugar super privilegiado, super bacana, que é uma das plantações de bambu dele. Ele tem mais de 20 espécies plantadas lá. E, bom, é isso. Lúcio, você já entrou aqui? Vamos deixar o restante para conversar com ele. Se você já tiver entrado aqui, dá um oi para eu te convidar, por favor. Acho que ele deve estar entrando. Um minutinho, só aguardar ele chegar. Ah, que legal. Tô vendo aqui que alguém já conhece o Lúcio, né? Esteve num curso dele na Bahia, que legal. Eu ainda não fiz o curso, mas estou com muita vontade de fazer. Depois a gente vai até contar uma novidade que a gente está pensando em desenvolver junto com o projeto Arquitetas Negras durante a live. Mas, bom, deixa eu ver se ele está por aqui. Não, ele ainda não entrou. Vamos esperar mais um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me fala aqui, por favor. Alguém? Vilma? Sim, obrigada, Amanda. Obrigada. Obrigada, minha mãe também que tá aí. Ah, que bom. Obrigada, Vilma. Vamos aguardar um pouquinho. Sim, Dimas, eu lembro que você falou que estava querendo trazer ele, mas vai acontecer. Eu também estou com outro projeto aqui importante que eu acho que seria muito legal aqui em São Paulo dele colaborar. Então a gente vai conseguir. A gente vai conseguir trazer ele para cá. E vamos para lá também, né, gente? Porque depois eu já até convido vocês a conhecerem as redes sociais do Lúcio, @Lúcio Ventania, porque tem muitas fotos lá. Eu postei algumas no meu perfil e no perfil aqui das Arquitetas Negras, mas tem fotos maravilhosas lá dos projetos deles e o lugar é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ravenna, né? Um ótimo lugar para se estar sempre, principalmente agora. Aqui, o Lúcio entrou. Deixa eu convidá-lo. Obrigada, Adson. Eu vi aqui, chamei ele. Oi, Lúcio, oi, tá me ouvindo? tudo bem? Você tá me ouvindo?
Agora sim, tudo bem? Tudo jóia, eu só não tô te vendo ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não sei, não sei se é a internet. Engraçado que a gente acabou de se falar, né? Mas É, talvez, eu acho que eu vou tirar você e vou te chamar de novo, tá bom? tá bom. Pera aí, só um minutinho. Não, não sei, eu não acho que era a câmera desligada, não. Aí, parece que é uma coisa da internet. Ah, agora sim. Agora Agora sim? apareceu. E aí, Sim, beleza, Gabriela? tudo jóia, e você? Graças a Deus, tudo na paz, graças a Deusa. Ai, que E bom, que aí, bom, que bom falar com você. o pessoal tá chegando aí, né? Tá, a gente já está aqui te esperando. Eu fiz uma introdução, falei um pouquinho do seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse também, contasse um pouquinho assim da sua trajetória. Você conta pra gente? Ah, vamos sim, vamos entrar nessa. Veja bem, é, eu comecei a trabalhar com bambu muito cedo, né? Com 10 anos de idade. E agora já vai fazer 45 anos que eu trabalho com bambu. E foi um evento interessantíssimo na minha vida, né? Porque eu venho de uma família muito pobre, é aquela situação toda que vocês já sabem, né? E sem a possibilidade de fazer os estudos formais e tudo, o conhecimento sobre as técnicas com bambu iluminou a minha vida econômica. E essa iluminação na minha vida Sim. econômica, desde a minha adolescência para frente, me abriu possibilidades de conhecimento de diversas áreas, né? E de forma que o Google me possibilitou uma trajetória feliz, né? Generosa, é, com participação nos conhecimentos de diversas áreas da arquitetura, da engenharia, da botânica, do paisagismo e, sobretudo, né, ela me levou para um caminho de conhecimento na área de modelagem de políticas públicas sociais. Eu enveredei para esse Sim. lado de ensinar, né? Houve sempre muita solicitação para me ensinar, e isso foi crescendo, né? E eu entendi que a gente tinha que fazer um trabalho para ensinar principalmente as pessoas que estavam à margem da sociedade, à margem do mercado de trabalho, à margem do sistema de ensino, né? Então eu fui dando prioridade para essas pessoas, depois eu aprendi a equilibrar, né, entre o trabalho social e o trabalho mais técnico para pessoas da área, sabe? Da área de arquitetura Uhum. e de engenharia. Então a minha vida começou assim. Na verdade, eu fui ensinado por um mestre chinês, eu tive a sorte de encontrar esse mestre chinês que estava com uma encomenda muito grande, Gabriela, de cestas. Aqui Antigamente no dava aquelas Brasil cestas. mesmo? Aqui no Brasil, em Minas mesmo, veio Que um legal. professor da Universidade de Pequim para conhecer as obras de Aleijadinho em Ouro Preto. E ele já veio muito, assim, com idade avançada, né, 70 anos, assim, e ele não quis voltar mais para a China. E aí ele resgatou Ah, uma olha profissão de só. família, né, de bambuzeria, e ele pegou uma encomenda de mais de 5.000 cestas para uma empresa siderúrgica dar para os funcionários no Natal e acabou pedindo alguns garotos que jogavam futebol na rua para ajudar a tecer essas cestas, né? E aí eu comecei Sim. a minha trajetória no bambu tecendo cestas Ah, para dar essas legal. guloseimas de Natal, essas tretas aí de Natal aí. Aí depois fui Uhum. caminhando, né? Caminhando, mas o bambu na minha vida, assim, depois dos meus
Eu comecei com 10 anos como aprendiz, mas com 17, 18 anos eu já sabia fazer movelaria, já tinha, assim, apesar de errar bastante no início, né? Bastante noção na área da Aham. construção civil. E fui levando essa trajetória. O bambu, ele me deu tudo, ele me deu felicidade, ele me deu saúde, ele me deu esperança na vida, ele me deu esperança para encarar essa nossa nação brasileira com amor, né? E é isso, a minha trajetória Sim. no bambu é isso, eu só tenho a agradecer. E como que foi, assim, para você começar a cultivar o bambu, assim? O cultivo do bambu, ele é uma atividade básica em bambuzeria, né? Ninguém vai aprender bambuzeria de verdade é, sem cultivar o bambu, porque na verdade o grande mestre é essa planta, né? A planta que é o mestre, a planta que ensina, é a planta, é a observação dessa planta que nos faz entender o que ela necessita, como ela gosta de ser tratada, para ela ganhar durabilidade, para ela ter encurvamento, para ela poder ter resistência, flexibilidade, é o cultivo que dá essas noções básicas. Então, cultivar bambu é muito importante para quem deseja entrar nesse mundo da bambuzeria. E cultivar Sim. bambu, na verdade, é cultivar um novo mundo, porque o Uhum. bambu é um vegetal de porte arbóreo que tem as maiores taxas de crescimento do planeta Terra. É considerado uma planta C4. A planta C4 é aquelas plantas que processam a fotossíntese tanto de dia quanto de noite. Então, no planeta Terra não há nada do tamanho de árvore, de porte arbóreo, que cresça mais rápido do que o bambu. Então, essa velocidade de crescimento do bambu, com um tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada, né? Ele não precisa de replantio, ele se desenvolve com muita generosidade por um ciclo vegetativo. A maioria das espécies tem esse ciclo vegetativo compreendido entre 60 e 160 anos. Então, a média de 100 anos, o bambu ele produz sozinho, sem exigência de adubo, porque as suas folhas caem no chão, e tem a sílica, que é um enriquecedor de solos, né? Então você vai pegar também assim essa outra característica. Uma delas é a planta com maior velocidade de crescimento no planeta. Esse que eu acabei de falar agora, característica reprodutiva assexuada, que não precisa de replantio por um ciclo vegetativo longo de 100 anos. E o maior volume de biomassa por rendimento de área. Essas três características, né, juntadas com a alta resistência à tração e à compressão, fazem do bambu o melhor material, essa forma tubular, cilíndrica, o melhor material do universo de todos os tempos para a construção civil. E mais, entre os vegetais, os sistemas de sequestro de carbono na área florestal, o bambu é uma vedete, né? Ele dá de braçada em todo mundo, ele é a planta que mais capta, justamente por essas características, né? Velocidade de crescimento, reprodução assexuada, rendimento por unidade de área, é o que mais capta carbono. Então ele é uma grande esperança Uhum. também para a gente conseguir regular novamente, né, as manifestações climáticas e ter um clima mais ameno no nosso planeta. Agora, Gabriela, tudo isso que eu estou falando, né, e mais o que eu vou falar, e mais que o universo do bambu apresenta para a humanidade, sempre apresentará, que é uma planta de potencial, assim, digamos assim, estelar, né, uma coisa universal, uma coisa constelativa. Nada disso tem sentido se fica no campo da teoria, entendeu? Se fica no campo do Uhum. Claro. discurso, se fica no campo online, se é uma moda. O bambu não é para isso, entendeu? O bambu é para. Uhum. Vem nesse momento que o mundo, não só por essa pandemia da agora, né, mas o mundo já vem numa estrutura de desabamento das suas, das suas forças, né, das suas estruturas
de respeito à humanidade é muito grande, isso já vem desabando muito grande, há muito tempo, por causa, evidentemente, do capitalismo, as regras do capitalismo, que é essa coisa das pessoas produzirem, consumirem, produzirem, gerarem emprego. Se para gerar emprego tem que consumir, para consumir tem que produzir, para produzir tem que gerar emprego, e assim vai, e esse desequilíbrio na distribuição de grãos, de terras, de propriedades. O bambu ele vem para trazer um equilíbrio sobre isso, mas eu vou te falar, queridas e queridos que estão aí chegando e assistindo, o bambu não é para fazer fortuna, não é para fazer uma Ford, uma Volkswagen, uma fábrica de geladeiras e você ficar milionário e comprar um iate. O bambu não é para isso. O bambu é simplesmente para você ser feliz. É outra lógica, né, Lúcio? É outra história, é outra lógica. Quem tiver entrar nessa, esquece isso. Esquece o negócio de ganhar dinheiro, entendeu? E pensa em ganhar saúde, em ganhar felicidade, em ganhar amor, essas coisas lindas, né? Ah, maravilhoso. Teve uma dúvida aqui que eu também fiquei. Eu acho que deve variar de uma espécie para outra, mas quanto tempo demora, mais ou menos, esse ciclo entre você plantar o bambu e você já poder colher para utilizar ele? Como Então, na construção civil. Então, existem, Gabriela, mais de 5.000 espécies de bambu no mundo. Os taxonomistas, os livros e os acadêmicos falam em 1.700. Eu falo em 5.000 porque eu já vi muita coisa que não está em livro nenhum, em lugar nenhum, então eu imagino essas 5.000 e para mim eu gosto de falar disso, né? E os bambus, as espécies de bambu têm características diferentes. Apesar Sim. do corpo físico da planta ser semelhante, tem características muito diferentes em termos de resistência, a tração, a compressão, a flexão. Por exemplo, na maioria dos bambus indicados para construção civil, a resistência à tração é comparada a um cabo de aço, tá? Aquele aço, acho que é o 0,5 que faz a armação do concreto. A resistência à tração. Sim. A compressão, né, em todos os testes de laboratórios que já foram feitos no Brasil e pelo mundo, ele é superior à resistência de um tubo, uma coluna de concreto armado. Na hora que você coloca o peso sobre um e o peso sobre o outro, o concreto armado ele rompe primeiro do que o bambu. Mas para isso é preciso a gente entender essas espécies. Tem espécies que são a característica dela é boa para um trançado. Outras, elas têm flexibilidade, uma curvatura com uma tensão. Você pode trabalhar com estruturas curvas muito bem. Né? Tem outras que são extremamente duras, né? Rígidas. Então essas são legais para você fazer esteios, colunas, vigas, né? E se você não tem essas espécies todas, né, você vai trabalhar com treliças, as mesmas treliças que fazem para o ferro, né, quando você faz uma estrutura de ferro, você pode usar para o bambu. Mas respondendo a sua pergunta, para não fugir dela, né, essa coisa do tempo, né? É assim. Tá interessante. É assim, você planta o bambu por uma muda, ou por uma gema, ou pelo rizoma, né? Ou pelo rizoma com as raízes. E ele vai levar um tempo ali para poder os rizomas estruturarem o seu sistema de captação de nutrientes da terra e vai desenvolver primeiro o sistema radicular. Depois do sistema radicular, ele começa a soltar as primeiras hastes. Então, mesmo que você tenha plantado uma muda com um bambu assim de 15 centímetros de diâmetro, as primeiras hastes vão nascer com meio centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetro, e depois no segundo, terceiro ano ela já está nascendo com 3 centímetros, no quarto ano com 4, 5, com uma faixa de 10 anos, esse bambu ganhou o seu porte com as suas características de diâmetro naturais, né? E lembrando uma vez que o bambu ele não cresce radialmente, assim, né? Igual a árvore fazer dessa maneira. Ele só cresce verticalmente, ele já nasce no broto da grossura dele, né? Mas depois que a moita de bambu já está estabilizada, a partir dos 3 anos você pode fazer a colheita do bambu. O bom bambu é quando ele está entre 3 e 6 anos que ele recebe o tratamento, tá?
Então, ou seja, você vai plantar, não é que você vai precisar esperar 10 anos para fazer a primeira colheita, não. A partir do terceiro ano, você já vai nascer o bambu, ele já tem 3 anos, você vai usando ele fino, ele médio e tal. Mas com 10 anos é que ele ganha o porte dele mesmo, né? E a partir do momento que a moita está estruturada, aí, a partir de 3 anos, você pode usar o bambu para construção civil. Lembrando sempre que o bambu ele tem que ser tratado, né? Não existe trabalho com bambu para você pensar em bens duráveis com bambu sem tratamento. Sim. Mas antes de continuar, para chegar nessa coisa de tratamento, eu queria saber se você entendeu a resposta, se você assimilou. Entendi, sim. Então, E eu então já vi fala para também mim, como esse é que é? bambu, eu já vi em algumas plantações esse bambu novinho, assim, crescendo, e já vi também plantação com bambu, tipo esse que está atrás de você aí, maior, mais antigo, né, mais velho. Mas eu fiquei curiosa, eu acho que deve ter, assim, vários tipos de tratamento para várias funções diferentes, enfim. Mas alguém perguntou aqui, e eu ia te perguntar também se você acha que você consegue resumir mais ou menos o tipo de tratamento que é feito para utilizá-lo, por exemplo, como viga e como pilar, sabe? Ah, então tá, Se antes de ele. Mais uma continuar dúvida, nessa... pode? Não, espera um pouco. Espera um pouco, que o primeiro, antes de fazer essa sua segunda, eu quero saber se você entendeu Tá. a primeira. Então eu que vou te perguntar agora, eu que vou virei entrevistador. Gabriela, a partir do momento que você plantou a gema, né? Com quantos anos você pode começar a colher o bambu? Ah, mais ou menos uns 6. Pois é, então já vamos corrigir isso aí. A partir de Porque 3, você e falou o de 3 a ideal 6. o ideal é entre 3 e 6. Por que Então, isso? eu Porque coloquei 6 porque eu já jogo para cima para ser perfeito. você colocou no limite do bom, Coloquei no entendeu? limite. No limite do bom. Então é entre 3 e 6. Por que é com 3? Isso é importante a saber. É porque o bambu, à medida que ele vai crescendo, desenvolvendo, ele desenvolve uma química chamada lignina. A lignina que cola uma parede, uma fibra, as partes com ele forma a estrutura da parede. Ele fica totalmente lignificado quando ele tem 3 anos. Tá? E Entendi. depois dos 6 anos, se ele está na moita ainda, ele já se desgastou muito com a incidência de sol, Ah, chuva, tá. Então não frio, é ideal vento, esperar tanto tempo, né? ele já perde algumas características dele assim, que estão no topo para o tratamento. Então é importante Sim. entender que o bambu deve ser colhido entre 3 e 6 anos. A outra coisa importante é saber que a moita ou a plantação, aquelas que são alastrantes, maravilhosas, ela vai estar realmente com o sistema radicular totalmente desenvolvido na faixa entre 8 e 10 anos, tá? Para ele poder começar a dar as torceiras com todas as suas características físicas, químicas e estruturais já condensadas. Ok,Ison? Entendi. Entendeu? E aí, entendi. Bom, aí a dúvida era o seguinte, pessoal, pode mandar as dúvidas aqui também que eu falo. Eu estou tirando as minhas, algumas. A dúvida era o tipo de tratamento para esse bambu que já está pronto para usar como viga, como pilar. E a segunda dúvida seria se ele precisa de um auxiliar, um outro material auxiliar, ou ele mesmo estruturalmente pode ser usado dessa Suficiente. forma. Primeira coisa, Gabriela, é as pessoas entenderem o que é tratamento. Porque tem muita gente que pensa que tratamento é imunização. Mas, eu imunizei Só o isso, bambu né? com um veneno, o bambu não vai ser mais atacado pelas brocas. Não, isso não é tratamento de bambu. Isso é uma das etapas do tratamento, Do né, tratamento. que se chama imunização. O tratamento é você observar aquele bambu desde o seu nascimento. Porque você vai conhecer as características dele. Então, quando, por exemplo, eu tenho as plantações, que são pequenas, viu, gente? Eu não sou um monoculturista, nem tenho grandes plantações, tenho pouquinhas moitas que dá para me dar os meus cursos, fazer as encomendas que eu encomendo. Eu acho gostoso as pessoas
absorverem a ideia de que para trabalhar com bambu você não precisa ter grandes porções de terra, nem imensas plantações como as de soja, as de arroz e tal. Não é isso a ideia. A ideia é você ter um pouquinho. E cada um na sua comunidade tem um pouquinho. Se cada um na sua comunidade tem um pouquinho plantado, a sua comunidade tem um montão. Entendeu? E todo mundo vive feliz, trocando, participando, construindo uma vida diferente dessa vida de monocultura, de indústria, de muitos empregados e um patrão. Isso aí nós queremos mudar isso, né? A gente já viu que isso não deu certo. Voltando para o aspecto técnico, o tratamento é você olhar para uma vara e falar, poxa, essa vara tem 3 anos, eu vou colher essa vara. E aí você olha para o tempo que você está. Olha, eu estou em junho, julho, aqui está muito frio, essa secagem vai demorar 25 dias. Poxa, eu estou em janeiro e está 3 meses sem chover. Essa secagem desse bambu, com 15 dias, ele chega a um nível de umidade para mim colocar ele num tanque, para mim proceder com ele com um tipo de tratamento. Existem muitas formas de tratamento. Essas formas de tratamento variam conforme as espécies, né? Porque o tratamento, eu trabalho com uma técnica que chama temperamento de fibras, que é um complexo de técnicas, né? Que consistem, uma, na extração do amido do bambu. O bambu ele tem um amido e esse amido é o prato predileto de um grupo de insetos, que são os coleópteros, né? Que se alimentam desse amido. Então nós temos 2 desses insetos muito comuns no Brasil. Um deles é o Dinoderus minutus, que parece uma formiga que anda em câmera lenta. Ele não é rapidinho como uma formiga. Mas quando a gente olha ele na lupa, quando a gente olha ele no microscópio, ele é um bicho pré-histórico. Aqui no ombro dele ele tem assim várias, como se fossem armaduras, aqui nos 2 ombros, capacete, aqui no queixo, no peito. Então ele é um bicho muito estruturado. Ele é um devorador, que devora esse amido do bambu, só que ele não consegue separar a fibra do bambu. Então esse inseto ele solta uma enzima que amolece o bambu e ele come a fibra do bambu e o amido. E o bambu, a fibra do bambu ele regurgita. É por isso que dá aquele pó, entendeu? Então, nós temos que extrair o amido do bambu, ok? Dar um jeito desse amido deixar de ser esse prato predileto, esse prato gostoso, retirá-lo ou transformá-lo em alguma outra coisa, se for impossível retirá-lo. Isso é uma etapa. A outra etapa é observar se o bambu ele tem 3 anos, entre 3 e 6 anos. Isso é outra etapa. A outra etapa é observar o clima que você está para você poder dosar o tratamento. O tratamento não tem uma receita fixa. Você tem que aprender a analisar. Só um momentinho, vou dar uma subidinha nesse balaco trem aqui. Tá. Aí. Então, você tem que aprender a dosar o tratamento, né? Então, por exemplo, você olha para um bambu e mesmo que ele tenha 3 anos, mesmo que ele tenha sido colhido numa lua minguante, é legal colher na lua minguante, você colhe um bambu com um teor menor de amido e de açúcar, né? Ele tem tanto amido quanto açúcar, parece que é a mesma coisa, mas não é. Você é importantíssimo colher o bambu fora do período chuvoso, entendeu? Então, antigamente, as pessoas falavam assim, nós vamos colher o bambu nos meses que não tem R. Maio, junho, julho e agosto. Porque estava relacionado mesmo a um equilíbrio das chuvas para algumas regiões do Brasil. Só que isso, nos últimos tempos, com as mudanças climáticas, bagunçou, né? A gente não tem mais, assim, essa... Não, bastante. Né? Por exemplo, tem épocas que setembro não está chovendo. Então, mas setembro tem R. Aí você não vai colher? Não. Você vai observar, olha, não está chovendo, eu posso já, agosto, junho, julho, não choveu, setembro, posso colher. A outubro, não choveu ainda, posso continuar colhendo, ok? Mas se de repente, por exemplo, chegou maio, né, que também não tem R, e a chuva está descendo o borrai, chovendo pra caçamba, aí o que você vai fazer? Você vai falar, eu não vou colher bambu agora em maio. Então, a bambuzeira, né,
A mulher bambuzeira, ela presta atenção no tempo. Ela presta atenção nas variações climáticas e vai dosando a sua bambuzeria. Que hora, Uhum. que hora que é bom colher, que hora que é bom secar, né? E para tudo isso tem técnicas, essas técnicas a gente não vai aprender nessa conversa. Isso é só uma, Não. um chamado, né? Mas, por exemplo, tem Sim. duas características nos bambus, Gabriela, que são muito importantes de entender para você começar a querer selecionar tipos de tratamento. Por exemplo, o hábito de Uhum. crescimento. Então, tem um hábito de crescimento que o bambu ele forma uma toceira, uma moita. Ele tem um crescimento limitado. Os bambus que têm o hábito de crescimento para toceira ou moita, eles são detentores de médio para altos teores de açúcar e amido. Hum. Essa é uma informação. E tem aqueles bambus que são alastrantes, que eles vão formando uma floresta, vão invadindo o terreno do vizinho, né? As pessoas reclamam muito desse tipo de bambu, porque ele é considerado um bambu invasor. Eu não chamo de invasor, eu chamo de abençoador, porque se eu plantei no meu terreno e ele foi para o terreno do vizinho, é porque bênção está chegando para o vizinho. Fortuna, generosidade, É. amor, o ouro verde chegou, o vizinho fica um pouco puto, ele quer acabar com aquilo. Ele fala, pô, você deixou essa praga vir para o meu quintal. Eu falo, meu bem, isso não é uma praga. Isso é generosidade, é o amor divino chegando na sua terra. Mas esse bambu que tem essa característica, essa alastrante, são os bambus de hábito de crescimento monopodial. Cada pé é um pé, tá? Ele não forma a toceira, não forma a moita. Uhum. Esses são bambus que têm de Entendi. médio para baixo teor de amido. Tem um deles chamado Philostax aurea, que é o bambu que faz a vara de pesca. É um bambu Ah, muito sim. resistente, né? E é E aquele muito fininho, generoso. né? Não tão fino, ele vai de 1 até 6 centímetros. 6 centímetros é um diâmetro, assim, já é uma grossura Ah, é? Ele chega significativa, a né? ficar dessa Chega, grossura? quando ele, Ah, isso, sim. então ele varia entre 1 e 6 centímetros, Philostax aurea. Esse aí você pode tratar ele com fogo. Um maçarico pegando fogo só na direção, como se estivesse penteando, né? O seu cabelo para trás, assim, ó. Você não Hum. penteia cabelo para trás assim, né? A Uhum. não ser que você queira ele oriçado. Então você penteia só assim, tira o pente, penteia de novo. Então é assim que você vai fazendo com as fibras do bambu, do pé para a ponta, penteando o bambu com o maçarico. Aí tem a dosagem certa de fogo. E aí as fibras desse bambu, elas vão se retesando, elas fazem isso, pá, elas vão se retesando, abre os poros aqui na superfície e começa a sair, né? Você vê nitidamente saindo uma espuma branca, que é o amido do bambu, aí você vai e faz a limpeza Ah, com um, sim. um pano embebido com algum óleo para ele deslizar ali. Isso para os bambus de hábito de crescimento monopodial, Philostax aurea, ou então os moçôs mais finos. Já tem uns moçôs com parede mais grossa que não dá. Agora, bambu igual esse aqui, Uhum. ó, a gente está vendo, são Uhum. bambus que chegam a 15 centímetros de diâmetro, né? Esses bambus, eles precisam, não dá para tratar com fogo. Você vai passar o fogo nele, não vai adiantar absolutamente nada, que a parede dele é grossa, parede de 2, Aham. 3 centímetros, que é uma constituição de fibra, água, amido, açúcar e tal, né? Então ali você tem que fazer um tratamento à base de água. Esse tratamento à base de água, ele exige não só colocar o bambu na água, mas uma série de conhecimentos, é uma coisa mais avançada, né? Para bambuzeiros que têm um pouco mais de experiência com a planta, um pouco mais de sensibilidade com as características que a planta apresenta. Para quem está iniciando, tem um produto químico, né? Que o uso dele ainda é controverso, porque ele é um sal, né? Esse que chama é um sal, ele tem um nome de octaborato de sódico tetraidratado. Então, esse octaborato é um sal que penetra dentro do bambu e cristaliza lá dentro. Ele deve ser diluído em água e o bambu vai ficar ali dentro de um tanque preparado, né? Com essa água, com esse octaborato, durante 6 dias e 6 noites, né? Ele é um sal que é tipo um Isso. pó, né? É um granulado muito fino. Então, esse sal, o octaborato, tem que ser diluído na água, homogeneizado na água, a 6%, né? 6%. Então você tem
1.000 litros d'água no seu tanque, você vai colocar 60 litros de octaborato e deixar durante 6 dias. Esse tratamento serve para todas as espécies. Só que esse produto, o octaborato, ele é usado mais para a agricultura, como um fertilizante de solo. Então usa, por exemplo, muito pouco diluído em água para fertilizar grandes áreas. Mas para o bambu ele tem que ser usado numa concentração maior, que é 6%, né, diluído em água durante 6 dias. Esse é um excelente tratamento. Mas se você, por exemplo, faz um tratamento bom com octaborato e o seu bambu não tem 3 anos, evidentemente seu bambu não vai ter ataque de bicho, mas vai rachar muito. E não é legal numa estrutura o bambu tá rachado, além de feio e colocar em dúvida, né, a estrutura, né? Não é benéfico. Então você tem que tratar com o bambu, escolher um bambu, antes de colocar ele no tanque, deixar ele chegar a 20% da sua umidade, né? Não dá para você colocar o bambu lá assim, tirou da moita e já colocou no tanque, porque ele vai ficar com muita umidade e vai ter rachadura também. Ou se o bambu está muito seco, a hora que você coloca na água tem aquele choque. Então o tratamento é observar todas essas características, conhecer a planta, um momentinho, conhecer a planta realmente para você poder dosar, né? Tá dando para entender ou está muito confusa a minha fala? Não, tá dando para entender perfeitamente, perfeitamente. Eu vou trazer umas perguntas aqui que o pessoal fez, tá? Deixa eu ver. Alguém perguntou como tira o amido, você falou pouco. Alguém perguntou aqui, a Dani, perguntou quais as melhores espécies para plantio e uso em construções. Então, Dani, vou começar respondendo por essa, depois daí você fala as outras daqui a pouco, pode ser? Tá, pode. Então, vou responder a Dani. Dani, na minha opinião, todas as espécies de bambu são boas para construção, desde que tratadas. Por exemplo, se você tem só bambu fino e você quer fazer uma coluna boa, né? Então você junta eles em feixe de bambu fino, como se fosse da grossura da minha mão. Você vai juntando nos feixes. O tabique é um pedaço de bambu que é como serve com um prego. Você fura primeiro com a máquina furadeira, atravessa o tabique nele todo, forma aquele feixe e amarra com aquele junco. Você faz uma coluna espetacular. Se você já tem um bambu grossão, né? Então você já tem aquela coluna pronta. Eu mesmo gosto de trabalhar com bambu fino, porque eu não gosto de carregar muito peso, ficar carregando peso, essa treta toda. E tem uma coisa que a indústria da construção civil ensinou para a gente, a partir do uso do concreto, que o que resiste são aquelas colunas grossas, né? Aquelas colunas de concreto grossas. Então todo mundo imagina que a boa construção feita com bambu é feita com bambu grosso. Não, mas você pode fazer bambu fino, você pode pensar em treliças espaciais com bambu fino, né? Onde você consegue estruturar a partir do bambu fino, das treliças, aquelas triangulares ou as quadradas, né? Colunas e vigas também. Então, para mim, todas as espécies elas servem para a construção civil, tá? É claro que é mais fácil de se assimilar uma espécie como essa, é o Dendrocalamus asper, conhecido no Brasil como bambu gigante, né? Ele é legal, mas para mim é um pouco pesado, né? Então, se eu tenho aqui ajudantes, funcionários, então eles vão carregar esse peso por mim. Mas eu penso que eu mesmo tenho que carregar o meu peso, né? Então, eu trabalho muito com bambu Filostax, que é o Filostax áurea, e também um muito conhecido que é o bambu moçô, que é um tipo de Filostax, o Filostax pubescens, que é um bambu muito bom para trabalhar. Tem aqui também, é uma pena que não dá para ir lá, porque a internet acaba, porque aqui é roça, a internet não pega lá, vocês não vão conseguir enxergar bem. O bambu Filostax nigra também é muito bom. Esses bambus que tem no Brasil,
esse verde e amarelo, que é a Bambusa vulgaris. É um bambu excelente, altamente resistente, porém tem muito amido. Tem que ser tratado a Bambusa vulgaris com esse tratamento do octaborato de sódico tetraidratado, esse sal, diluído em água 6%, durante os 6 dias. Eu lavo o bambu com aquela máquina VAP para tirar no meio dos nós dele todas aquelas sujeiras que ficam agarradas ali, tá? E eu furo o bambu todo por dentro, pego um vergalhão desse de construção civil, de aço, bato ele numa bigorna, faço uma ponta nele para ele cortar melhor, coloco na máquina furadeira, furo o bambu todo para o octaborato penetrar por dentro do bambu também, né? E aí ele fica um excelente bambu. Depende muito, quando se fala em construção civil, da inteligência da arquiteta, né? Principalmente se for uma arquiteta bambuzeira. Porque uma coisa é uma arquiteta fazer um projeto para bambu sem conhecer bambu. Não recomendo, tá? Então eu recomendo que as arquitetas aprendam a trabalhar com bambu, para poder projetar com bambu. E não tenham medo da criatividade, porque o bambu ele te permite você criar, né? Então não precisamos repetir esses caixotes que as pessoas fazem, essas casas que não dão conforto, né? Então o bambu te permite fazer uma arquitetura parecida com o clima do Brasil, né? Você trazer uma arquitetura tropical, né? Que ela combina com muitos dias de sol, né? Ela combina com espaços abertos, ela combina com as famílias brasileiras, né? Que gostam de entrar, de sair. Por exemplo, na Colômbia, onde tem muita tradição com a bambu de lá, que é a Bambusa guádua, as casas, a parte interna da casa é muito pequena. É a parte de dormir e de cozinhar, e o banheiro. E a casa tem uma enorme varanda em volta, porque as atividades da casa, como o lazer, o descanso, picar as coisas, cuidar de criança, é tudo nesse grande varandado da casa. E por falar em varanda, uma coisa que as arquitetas precisam saber é o seguinte: o bambu ele pode durar 100 anos, pode durar um século, tá? Bem tratado, evidentemente, com os critérios todos da construção e tudo, mas ele não pode, olha bem, não pode ficar exposto às intempéries. Sol e Desculpa, chuva com cortou. bambu. Repete pra gente isso. O bambu Não pode não o quê? pode ficar exposto às intempéries. A sol, Ah, sim, não chuva, pode ficar vento e exposto. frio. Chuva. Isso. Então você tem Sim. que fazer o beiral. O beiral tem que ser grande para proteger. O que manda Entendi. numa boa construção com bambu é o telhado. Se o telhado for bom e proteger tudo aquilo que está debaixo dele, você vai ter o bambu por um século. Mas se você fala assim, vou fazer a fachada de um prédio que vai ficar exposta ao sol, à chuva, ao vento, você vai ter ela, mesmo se o bambu for muito bem tratado, passar 2, 3 demãos de verniz, você vai ter ela ali no máximo por uns 6, 7 anos. Agora, dentro, debaixo do Aí telhado, diminui consideravelmente, né? A durabilidade. diminui muito. É uns 100 anos, né? Entendeu? Eu vou Entendi. passando de um É isso. assunto por outro, mas você pode me Mas reperguntar se eu tiver esquecido. a conversa quando é boa é assim mesmo que acontece. Eu fiquei pensando quando você falou que a gente não pode, a gente precisa aprender a técnica antes de fazer o projeto, porque é óbvio que a gente aprende a projetar na nossa formação de arquitetura, usando essa lógica, né, de concreto, alvenaria. Então, assim, essa modulação ela já está na nossa cabeça, faz parte da nossa perspectiva ao projetar, né? Então, assim, é desconstruir isso, né? Entender outra lógica, assimilar outro material e, a partir daí, pensar o projeto de uma forma diferente. Isso é muito importante, que você trouxe. Me perguntaram, não, te perguntaram aqui mais uma coisa, perguntaram o tipo de solo que é mais adequado para plantar o bambu. E perguntaram também como descartar esse produto que você falou aí, que faz essa coisa do sal, né? Que
Esse produto que você falou, eu perdi o nome dele agora. Então, o produto se Deixa eu chama ver que alguém escreveu. Octaborato. Borax, é isso? Octaborato. Solução? Não, Essa não, não é solução? borax, não. É parente, mas o que eu estou falando Ah, é alguém falou borax octaborato. aqui. Então vamos anotar, Ah, então, aqui ó. Olha, octaborato disódico tetrahidratado. Mas falando mais uma vez. sim. Octaborato disódico tetrahidratado. Diluído em água a 6%, deixando o bambu de molho Sim. durante 6 dias e 6 noites. Como descartar? Para que você vai descartar se você comprou um produto caro? Você não vai descartar, você vai tirar aquele bambu lá de dentro, né? Uhum. Como o bambu foi furado, ele está cheio de água. Vai escorrer a água no mesmo tanque e vai colocar novos bambus para tratar na mesma água. Uma grande Ah, você parte pode dessa usar ele água com várias esse sal, vezes. uma grande parte dessa água, o bambu vai absorver, o sal vai ficar dentro do bambu e depois ela vai evaporar no processo de secagem. Você vai fazendo isso até ficar uma pequena lâmina de água no fundo do tanque e essa água evaporar e ficar só um pouquinho de sal. Agora tem um Ah, detalhe, você tem que usar aquele pHmetro, tá? Porque você tem que medir, sempre quando você for reusar a água, você vai ver que o pH legal dessa água com octaborato é na faixa de 8,4, 8,6. 8,4, 8,6. uhum, Quando você usou, fez a primeira levada, ele vai cair. Então no pHmetro você uhum, coloca um reagente, né? Tem um que chama Genco, que é muito bom, que é um quadradinho, você pega a água, pinga o reagente, ele vai ficar vermelhinha a água que está lá no 8,4. Na segunda vez que você vai tratar o bambu, ela já caiu para 6, para 5, para 4, a água fica meio alaranjada, meio amarela. Aí você coloca um pouco mais de entendi. octaborato só para regular o pH novamente. Aí você vai colocando Então outra você fica leva de bambu. equilibrando. Isso, você tem que sempre deixar o pH ali no 8,4, 8,6. Então você vai colocando um pouquinho, acrescenta um pouquinho mais de octaborato, desse sal, para poder chegar sempre no mesmo ponto. Aí você vai tratando várias levas, só que você não vai. Você tem que ter um planejamento, né? O tempo vai Uhum, mudando, o tempo vai muda aqui. Você tem que ter um planejamento. Então, se você vai tratar. O meu tanque, por exemplo, tem 5,5 metros. Eu consigo tratar numa levada 500 varas, mas não tudo de uma vez. Primeiro eu trato 200, tiro aquelas, coloco mais 150, tiro aquelas, coloco mais 50, depois só mais 10 no finalzinho até acabar. Isso é uma pergunta. Responder uma, né? Como reutilizar a água. A outra pergunta é sobre o sim, tipo de solo. O bambu não é exigente isso. a solo, mas você não pode. Ele tem uma preguiça com solos muito encharcados e tem uma predileção por solos mais arenosos, entendeu? Então, quando você vai plantar o bambu, primeiro é bom você fazer a muda, porque a muda você vai fazer num berçário, num lugar onde você tem um bom adubo, de preferência orgânico, né, que ele vai começar a desenvolver Ah, o sistema sim. radicular, então você dá o melhor de nutrientes para a planta, né? Então eu costumo usar o bambu orgânico, que é feito aqui em casa mesmo, com resto de comida, casca de ovo e tudo, que se mistura na terra com resto de folha, deixa ele um tempo curtir mesmo aquele adubo, misturo nessa terra uns 10% do volume de terra com areia, para a terra ficar mais arenosa, e planto a gema ou o rizoma e deixo a muda desenvolver. A hora que a muda já está com o sistema radicular desenvolvido e com a parte aérea dela desenvolvida, que são as hastes, que são as folhas, bem, aí que ele vai para a terra, para o lugar definitivo. Muito cuidado com o negócio de vaca e boi. Boi e vaca ama broto de bambu. O broto nasce, a gente fica apaixonado, que lindo, vai a vaca e come. Eu já, porra, aí não dá, entendeu? Eu já fiquei com muita raiva de vaca já, porque a vaca chega e come, então não dá, não dá certo esse negócio de vaca pra mim, entendeu? Vaca eu só gosto de olhar pra Sim. ela só, achar ela bonita, um beijo, Aham. vaca. Entendeu? Mas para comer o meu broto, não, tem que Ela tomar cuidado lá, com o o bambu cavalo aqui. também. Isso.
Então, Ô, Lúcio, uma coisa é essa. desculpa, fala. Não, Não, só pode respondendo concluir, também que pode concluir. a pessoa perguntou como é que tira o amido do bambu. Tem bambus que o amido é tirável. Por exemplo, como o Filostax aurea, eu falei, você vai trabalhar com maçarico, no sentido de crescimento da planta. Não é aqueles de pelar porco desse tamanho, não. Tem um maçarico certo. Por isso que é legal fazer um curso, né? Mas não é qualquer curso, não. Porque hoje em dia na internet um monte de gente olha para o bambu, pesquisa no Google e quer dar curso. Então, assim, tem que saber aonde fazer o curso, com quem fazer o curso, né? Curso rápido para mim é de 2, 3 dias. Me desculpa os meus concorrentes. Mas para mim, 2 dias eu gasto só para cumprimentar a pessoa. Chegou aqui no Ser Bambu, vai cumprimentar, conhecer, comer junto, Exato. saber quem eu sou, eu quero saber quem que é a pessoa. E aí que a gente começa a treta do bambu, a coisa técnica, filosófica, conceitual. Então o meu curso mínimo é de 7 dias. Não é porque eu acho bacana 7 dias, não, porque eu considero 7 dias o mínimo para a gente poder aprender o básico do básico. Né? Então você tem que aprender. Sim. Né? Se você quer trabalhar com bambu, você precisa aprender. Se você quiser aprender sozinho, você vai quebrar a cabeça demais. Vai fazer muita coisa errada. Né? E as pessoas falam, o curso é caro. O curso é... Não, mas celular também é, todo mundo compra. E é legal você ter o celular, para a gente estar conversando aqui agora e tal. Então, o conhecimento do bambu também. Então, a gente trabalha com curso aqui, Gabriela. O mínimo é 7 dias junto aqui, que a pessoa fica hospedada aqui no Ser Bambu, come aqui, não tem internet aqui, entendeu? Aqui com a internet não tem nem Wi-Fi. Você pode preparar a sua vida para desligar o seu celular e mergulhar no mundo do bambu. Você não precisa preocupar com comida, com bebida, com fruta, com dormir, com arrumar cama, com lavar banheiro. Você não precisa preocupar com nada. Você tem que concentrar no seu projeto e realizar ele bem. Esses 7 dias aqui é para isso. É o basicão. Agora, se você quer se transformar num artesão bambuzeiro, numa bambuzeira, é 12 meses de curso. Você fala assim, eu quero ser uma mestra bambuzeira. Então você vai ficar 5 anos aqui. Entendeu? Você se prepara a sua vida. Vai ficar 5 anos aqui. Isso para quem pode pagar. Né? Agora, a gente tem os nossos projetos sociais. Né? Que a gente trabalha, sim, especialmente importante. Com a comunidade negra. Era isso que eu ia... Né? Era isso que eu ia te pedir para falar um pouco dessa missão social. Alguém falou aqui também, eu fiquei com vontade de você compartilhar um pouco disso, dos projetos que a gente está querendo também pensar juntos, enfim. Então, essa coisa do bambu como um instrumento de transformação social é a coisa que mais me encanta nesse bambu, na planta. Né? No bambu é o potencial dele para a gente construir felicidade, para a gente construir nação. Né? Para mim, quando a gente fala nação, eu tenho um sentimento de nação, de gente, povo. Tá? E povo não é uma coisa separada um do outro, povo é junto. E junto significa solidariedade, mas não é uma solidariedade da comida, não. Ah, tá no negócio do Covid, eu vou dar uma marmita. Não, não é isso. Não, vou dar uma roupa velha que eu não uso. Não é isso que é ser solidário. Solidariedade é você conviver. E conviver é você participar da vida da outra pessoa, respeitar os limites dela e cruzar os conhecimentos para que as 2, as 3, as 4, a comunidade tenha prazer em viver. Não existe vida sem prazer. Vida é prazer de viver. Então o que me encanta no bambu é que ele possibilita a construção de uma economia fora dessa economia formal, fora dessa economia do Paulo Guedes, do Henrique Meirelles, do Armínio Fraga, da Bolsa de Valores de Nova York, de Wall Street. Essa economia não me interessa, ela já provou que é uma economia que esmaga a capacidade do ser humano de ser feliz, né? E nos escraviza. Mas para que você vai ficar vinculado a essa economia, prestar atenção no que a Bolsa de Valores subiu ou desceu, se você pode se relacionar com a sua comunidade dentro de um aspecto onde que o valor é o bem-estar, é a felicidade. E cá para nós, né? Todo mundo que está aí, está aqui junto aqui, tem coisa mais gostosa, que nos faz mais feliz do que estar com as pessoas, do que você poder compartilhar vida, construir alguma coisa junto, entendeu? Colaborar.
Com entendeu? certeza. Cuidar do filho da sua amiga, né? O filho não é para ser educado só pela mãe ou só pela escola. Isso é um conceito equivocado. O filho é para ser cuidado pela aldeia, pela sua comunidade, pelo seu prédio inteiro, se você mora num prédio, pelo seu bairro, pela sua vila, pelo seu distrito, pela sua cidade. Né? Então o bambu ele possibilita isso. Olha aqui atrás de mim quanto bambu convivendo junto. É uma coisa coletiva. Então eu procuro, a partir dessa potência social do bambu, levar o bambu para quem está mais necessitado, mais fora, mais à margem do sistema. Né? Então eu penso que eu tenho que dirigir esforços para que a mulher, principalmente a mulher negra da periferia, ela tenha algo que lhe possibilite a construção dessa economia que eu estou falando, sabe? Porque a mulher negra, ela como não faz parte desse módulo social, familiar, branco, onde que tem o pai, a mãe, a família constituída, muitas vezes dentro de um manto de falsidade, de aparências, mas isso nem isso a mulher negra tem. Ela geralmente engravida com 15 anos, e o cara que engravidou ela fica espantado com aquele negócio da gravidez, com a mulher, com um compromisso de vida, e foge, vai para outro lugar, para outro mundo, e deixa aquela mulher com aquele filho, sem trabalho, sem possibilidade de estudar, e a mãe dela vai ajudar, mas ela quer amar, ela quer dar, ela quer ter prazer, ela quer gozar, então ela vai atrás de um outro homem cheio de esperança, que vai assumir a paternidade, o cara vai transar com ela, vai deixar ela grávida e vai sumir também. Então vira uma confusão, um ciclo de nascimento de crianças sem possibilidade. Então o meu trabalho é a aproximação dessas mulheres. É uma aproximação dessas mulheres para que elas aprendam a trabalhar com bambu, estruturem a sua economia e consigam reestruturar a sua vida. Reestruturar a sua vida é estudar. Estudar é muito bom. É muito importante, porque Com você convive com certeza, muito gente. A importante. inteligência igual, por exemplo, todo mundo critica aí o PT, né? A Globo fez aquela campanha do caralho, tudo menos o PT, e vem o governo do Bolsonaro, que é esse fascismo, esse nazismo, essa mortandade, essa loucura. Mas assim, pode ser que o É, PT seja um partido cuzão pra caralho, que errou muita coisa, mas uma coisa a gente deve agradecer ao PT. Ele abriu um espaço para que o negro e a negra tivesse acesso ao ensino de nível superior. Foi através das cotas, através de um esforço muito grande do governo. aí, voltou. Mulheres negras formaram em arquiteta, historiadoras, engenheiras, se tornaram mestras, e faz uma diferença muito grande na constituição da vida, no entendimento do mundo. Né? Com Mas tem certeza. muita ainda que ainda não chegou nesse patamar. Então, e nem vai chegar, porque nós agora vivemos um retrocesso muito grande. Mas no que depender de mim, elas vão aprender bambuzeria. E elas vão redesenhar a paisagem comunitária brasileira numa união que eu tenho esperança que aconteça, que é dessas mulheres para quem que me motivaram a eu estar aqui agora, né, que são as arquitetas negras, elas entendam que essa formação acadêmica que elas tiveram é apenas parte de um conhecimento que elas precisam estruturar dentro da vida profissional, né? E eu acho que a arquitetura ela precisa mudar, ela tem que sair desse patamar de você projetar para o outro fazer. Não, você precisa projetar junto com a sua comunidade, entendeu? Junto com a sua Isso. comunidade, porque a sua comunidade Uhum. vai falar o tamanho, vai falar a necessidade do aparelho público, a necessidade desse abrigo. Eu acho que está na mão da arquiteta negra zerar o déficit de habitação para a mulher preta negra que é mãe. Então, entendeu? Porque não vamos esperar que o branco vá fazer isso. O branco não está preocupado com a mulher negra da periferia, que tem filho, Lúcio, que é a deixa eu mãe só te solo, dar um recado. né? Vai Ah. fechar